uma maneira de combater isso é manter, né, os níveis desse neurotransmissor por mais tempo na fenda sináptica. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso inibindo, né, as proteínas recaptadoras do neurotransmissor. Então a gente tem aqui na figura C, né, a gente usa um fármaco, ele vai lá, ele apresenta uma especificidade, né, por receptores dessas proteínas canais, né, que vão captar o neurotransmissor e devolver ele volta para o neurônio pré-sináptico. Então a gente inibindo a ação dessas proteínas, a gente mantém o neurotransmissor por mais tempo. E isso em alguns casos é o suficiente, né, para que o neurônio consiga se comunicar, para que consiga estabelecer essa transmissão. Então, a gente tem classes diferentes de fármacos. Nós temos inibidores seletivos da serotonina, nós temos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Nós temos também antidepressivos, né, específicos do sistema serotonérgico e noradrenérgico. Nós temos antidepressivos tricíclicos e nós temos também fármacos que são inibidores da enzima monoaminoxidase, que é uma enzima que degrada, né, monoaminas, como a dopamina, serotonina e noradrenalina. Então, vamos ver como funciona algum desses fármacos, tá? Então, a gente vai ver aqui que em rosinha, esse quadrilátero rosinha aqui, ele é um inibidor, né, da recaptação de serotonina, que é essa bolinha amarela. Então, nós temos serotonina sendo liberada na fenda sináptica pelo neurônio pré-sináptico, né? Essa serotonina ela é captada no receptor pós-sináptico e parte dessa serotonina ela pode ser recaptada pelo recaptador de serotonina. Bom, mas quando ele é bloqueado na presença de um fármaco, né, essa serotonina fica mais tempo aqui. Além disso, né, tu pode usar um agonista, né, junto. E esse agonista, o que ele vai fazer? Ele vai intensificar o sinal da serotonina no neurônio pós-sináptico. Então, mesmo que a serotonina seja pouca, né, esse agonista ele intensifica o sinal da serotonina. Né? A gente pode ver aqui ele bloqueando. Ou tu pode usar um fármaco que tem um alvo duplo, né? Então tem inibidores da recaptação de serotonina e de noradrenalina. Então tu mantém esses dois neurotransmissores mais tempo na fenda sináptica. Bom, como é que isso ocorre? Então nós temos aqui um recaptador de serotonina e um terminal axônio de um neurônio, e aqui nós temos um inibidor de recaptação de noradrenalina em outro terminal axônio. Tá? Então nós estamos mantendo mais tempo a serotonina junto com a noradrenalina fazendo sua ação em um neurônio específico. Né? Então nós temos um duplo alvo. E aqui nós temos então que são antidepressivos, né, serotonérgicos e noradrenérgicos atuando junto. Bom, eles já apresentam aqui múltiplos alvos, né? Então eles atuam inibindo então a recaptação de serotonina e de noradrenalina, só que a recaptação de noradrenalina ela é inibida em diferentes receptores, não em algum receptor específico, né? Então tu intensifica ainda mais aqui, né, o bloqueio da recaptação da noradrenalina, mantendo a noradrenalina assim junto com uma serotonina, né? E tu pode então dar preferência aqui a algum tipo de neurotransmissor específico, né? Tu pode bloquear alguns receptores de serotonina, né, principalmente aqueles receptores que são receptores que vão desencadear uma resposta inibitória e favorecer os receptores de uma resposta ativatória, né, receptores que vão desencadear uma resposta de propagação do sinal, em vez de inibição. Os antidepressivos tricíclicos, eles não apresentam um alvo específico, né? Eles também são inibidores da recaptação de neurotransmissores, mas eles não são específicos unicamente para neurotransmissores de serotonina e ou noradrenalina. Eles também podem inibir
receptores muscarínicos, né, que vão receber acetilcolina, né? Então, eles apresentam uma série de efeitos colaterais mais severos quando a gente for comparar com outros tipos de fármacos. Então, esses antidepressivos tricíclicos, né, eles quase não são usados atualmente devido a essa inespecificidade por receptores serotonérgicos ou noradrenérgicos. E inibidores da monoamina oxidase também não são muito específicos, né, porque eles vão atacar todos os tipos de monoamina oxidase, né? Ela é uma enzima necessária tanto para tanto para a degradação dessas monaminas, né, mas também para a manutenção das monaminas, porque elas são recicladas, né? Então, ele é um fármaco, um dos primeiros fármacos usados no tratamento da depressão. Mas como ele apresenta um efeito muito primário e não seletivo, né, os efeitos colaterais dele são bem mais severos do que os demais antidepressivos. Então, dentre essas 5 classes de antidepressivos ligados às monaminas, né, os antidepressivos tricíclicos e os inibidores das monaminas oxidases já não são quase usados, né? São usados apenas em casos muito específicos. Então, você favorece, então, o que? Principalmente, que são usados atualmente, né? São fármacos como a fluoxetina, a sertralina e a paroxetina, que são inibidores específicos da recaptação da serotonina, né? Ou a venlafaxina também, são inibidores específicos de recaptadores de serotonina e noradrenalina. E a imidazepina, né? Que também vai atuar inibindo, né, diferentes receptores de serotonina e noradrenalina. Então, em relação aos efeitos colaterais, né, os antidepressivos tricíclicos, né, eles apresentam um início muito lento e efeitos colaterais bem severos, né, podem levar até a, a questão da overdose e cardiotoxicidade, né? E se tratando de pessoas depressivas, qualquer fármaco que possa causar, que tenha um limiar de toxicidade muito baixo, que possa causar overdose, é muito perigoso. Já os neurotransmissores, né, os outros tipos os outros tipos de fármacos inibidores específicos na redução de serotonina e adrenalina, eles também apresentam início lento de ação. Então, geralmente, quando você começa um tratamento para depressão, isso leva de 4 ou até mesmo 15 semanas, é muito tempo, né? Ainda mais uma pessoa que está psicologicamente abalada, porque ela começa um tratamento, os sinais, os efeitos colaterais, eles vêm antes do resultado esperado do fármaco e a pessoa para de tomar, né? Então, esse é um problema quando você trata de antidepressivos, esse início lento. Isso está relacionado diretamente com o quê? Com o risco de suicídio, porque esse período de 4 semanas, ele pode ser crucial, né? Numa pessoa que está num quadro avançado de depressão. Também tem outras questões, né, que envolvem a ganho de peso, disfunção sexual e prejuízo cognitivo, que são também relacionados a esses tipos de fármacos, né? Então, às vezes, o próprio efeito colateral pode ser maior, né, do que o próprio efeito do fármaco. Então, em vez disso, vem uma necessidade de buscar novos fármacos, né, que ajudem ao combate à depressão, mas que apresentam o quê? Um início terapêutico mais rápido, né, e menores efeitos colaterais. Então, alguns novos antidepressivos, como a vilazodona, que é um inibidor seletivo também da serotonina, e um agonista parcial dos receptores serotonérgicos, ele apresenta essa vantagem do início ser mais rápido e ter menores efeitos comportamentais, menores efeitos colaterais. No mesmo caso, a vortioxetina, que exerce sua atividade antidepressiva através da modulação da neurotransmissão em múltiplos sistemas, né, incluindo a serotonina, norepinefrina, sistemas dopaminérgicos, acetilcolina, histamina e glutamato. E esses antidepressivos, então, eles apresentam início rápido, né, e poucos efeitos colaterais. Então, eles apresentam baixo risco de disfunção sexual, menor ganho de peso, né, e potencial aprimoramento da função cognitiva. Então, eles são, além isso deixa o tratamento muito mais fácil, né, de ser realizado, né, por um psiquiatra.
Esses dois fármacos não apenas aumentam, né, a liberação de serotonina, mas também apresentam uma modulação do sistema não monominérgico, né, como o sistema GABA e glutamato. Então, esses fármacos pode ver que tem mais ou menos uns 60 anos, 70 anos, né, desde a da primeira aplicação do primeiro fármaco antidepressivo, né, que são os inibidores da monoamina oxidase na década de 50, né? Depois se usaram os antidepressantes tricíclicos, que são mais eficientes que os inibidores de monoamina, mas ainda apresentam uma série de efeitos colaterais, né? Então, foi somente lá no final da década de 80 que surgiu esses inibidores específicos de serotonina e noradrenalina. Viloxidona, vortixetina, né, que apresentam esses efeitos colaterais bem menores, né? Então a gente pode ver lá que os primeiros fármacos eles eram um início lento, né, e muitos efeitos colaterais. Depois, na década de 80, a gente ainda continua tendo fármacos, né, esses inibidores da serotonina e noradrenalina, né, da recaptação de noradrenalina e serotonina, que ainda tem um início lento, mas apresentam menores efeitos colaterais. E agora, né, nós temos então alguns fármacos que apresentam um início rápido de ação, né, mas ainda e também um baixo nível, né, de efeitos colaterais. E esses novos fármacos, né, alguns que já estão no mercado como a cetamina e outros que estão em fase de teste ainda como cloridato de ipididona, eles vão atuar no sistema não monoaminérgico. Então, eles vão atuar no balanço entre a, o sistema glutamatérgico e GABAérgico. Então, eles vão aumentar a excitação com base na liberação, no aumento do nível de glutamato, e vão diminuir a inibição. Então, vão também excitar o sistema de neurotransmissão, né, inibindo um neurotransmissor, né, que é um sistema inibitório. Se inibe um inibitório, está favorecendo a excitação. Esse sistema, então, esses fármacos, como a cetamina, ele é um agonista não competitivo do receptor glutamatérgico, de glutamato, né? Então, ele impede que o glutamato ele facilita, né, a excitação pelo glutamato. Então, a gente pode observar aqui nessa figura do lado o que nós temos aqui à esquerda, né, que é a modulação via a inibição da recaptação de serotonina, né, que são aqui em laranjinha os receptores de serotonina. Nós temos o que? Que a serotonina é liberada, né, ela é captada pelo seu receptor de membrana, neurônio pós-sináptico, né, ligada à proteína da neurotransmissão. Só que o sistema glutamatérgico ele é muito mais rápido, porque leva um certo tempo para que esses receptores do sistema serotonérgico, né, esses recaptadores de serotonina, sejam dessensibilizados. Isso quer dizer, demora um tempo para que eles sejam bloqueados com efetividade, né, e esse tempo é o tempo de ação do fármaco, né, aquele tempo que eu falei que dura de 4 até 15 semanas. O sistema glutamatérgico ele faz o mesmo processo, né, que vai levar a uma maior síntese desse fator né? Então, nós temos ainda as drogas que são usadas, né? Como os antidepressivos tricíclicos, né? E inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, né? Que é a clássica estratégia das monaminas, né? Que ainda é usada, que ainda é eficiente. Nós temos um modelo que também tem múltiplos alvos, né?
Então, tanto na inibição como também na efeito agonista e alguns receptores de serotonina. E a são uma forma e geralmente esses processos, essas duas drogas são usadas em conjunto, né? Então a farmacocinética, aquela é bem importante. Drogas atuando em conjunto, elas podem favorecer, né? Tem um efeito aditivo sobre a outra, favorecer o efeito final, né? E o futuro, né? Sobre essas estratégias de combate à depressão, né? Ela tende a misturar, né, drogas monoaminérgicas com ação drogas com ação sobre as monoaminas, né? Também drogas com ação sobre o sistema não monoaminérgico. Então, uma ação de combinação entre esses dois fármacos, conforme usando aqui, mas de repente em um único medicamento, uma coisa que funciona de maneira mais estratégica, né, e voltada para cada tipo de paciente. Obrigado, pessoal. Qualquer dúvida, vamos conversar agora. E aí, pessoal? Estão ouvindo? Ei. Agora deu. Ai, tá dando umas travadas. Muito bem, Mauro. Muito bom mesmo. Imagina quanta